Muito obrigada, doutor Eduardo. Para a próxima palestra, chamamos a Procuradora do Estado, doutora Zilá Oliva Roma, para tratar do tema cumprimento negociado de decisões judiciais na área de saúde pública. Doutora Zilá é doutoranda em Direito Processual Civil e mestra em Direito Processual Civil pela USP. Tem a palavra, doutora Zilá, por 25 minutos. Nos 5 minutos finais, eu a informarei. Muito obrigada, boa palestra. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui os slides, não sei se já está aparecendo. Eu queria aproveitar já para agradecer pela oportunidade e também parabenizar todos os organizadores desse evento e também os demais expositores. O meu intuito hoje é passar um pouco do lado da fazenda o que acontece na fase do cumprimento de decisões judiciais na área da saúde pública, porque muito se fala, né, sobre mérito, pode, não pode, intervenção judicial em política pública, em ato administrativo, mas pouco se fala sobre o cumprimento propriamente dito. Então, eu vou trazer um pouco justamente para levar a ideia que todos os expositores estão trazendo hoje, que é a questão do diálogo. Nós precisamos de um modelo processual novo, um modelo processual mais dialógico. Então, como todos já mencionaram, os aspectos materiais da intervenção jurisdicional no ato administrativo já foram mais do que explorados pela doutrina, jurisprudência e tudo mais. Quais direitos, em que intensidade pode se dar essa intervenção, quais seriam eventuais balizas dessa intervenção. Muito se fala de acesso à justiça, os custos do processo, a jurisdição constitucional, saúde enquanto direito individual, enquanto direito coletivo também, né, porque o artigo 196 da Constituição fala que deve ser promovido mediante políticas públicas, o que o judiciário poderia, no que poderia intervir, no que não poderia, a questão de separação. O STF, na DPF 45, já tinha mencionado algumas balizas para esse tipo de controle, né, seria o quê? A razoabilidade da pretensão deduzida em juízo, a disponibilidade financeira, né, e uma oferta insuficiente por parte do poder público. Então, todas essas questões, estou trazendo bem de passagem mesmo, para introduzir meu tema, para mostrar que essa parte é muito bem debatida, é muito bem trazida há muito tempo, parece até que está esgotado, embora não esteja, mas de tanto que já se falou, né? Mas pouco se fala no cumprimento, que é uma parte assim que eu vejo que tem uma doutrina mais atualizada, mais contemporânea, falando um pouco mais do cumprimento de ações coletivas, né, das sentenças proferidas nas ações coletivas, mas não falando tanto das individuais, porque quando somadas nesse âmbito da litigância repetitiva, nós temos também uma questão a ser analisada, né? Então, falta ainda, né, estamos entrando nessa fase, digamos, doutrinária, tratar dos aspectos processuais dessa intervenção, como se dá, em que termos, quais os limites, como funciona, porque nós não podemos pegar o CPC, né, as medidas coercitivas, indutivas, e aplicar contra um ente público, por exemplo, da mesma forma que a gente aplicaria contra um ente particular. Então, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo, né, para melhor aproveitar todos esses institutos. Então, nós temos que fixar balizas processuais, para que o judiciário consiga se tornar um ambiente mais propício para discutir esse tipo de direito prestacional, né? Como concretizar. Então, não basta discutir, né, no que consistem esses direitos prestacionais, como que a Fazenda Pública pode operacionalizar tudo isso, né? A gente tem o artigo 4º do CPC, claro que eu nem precisaria trazer isso, todos nós conhecemos, mas é mais para correlacionar, né, com uma lei, né, uma lei federal no caso, diz que as partes têm direito de obter, no prazo razoável, a solução integral do mérito, incluir a atividade satisfativa, porque nós precisamos ter o cumprimento, a efetividade daquela decisão. O artigo 6º também fala que as partes devem cooperar entre si para obter uma decisão de mérito justa e efetiva, né? Efetiva no sentido da concretização daquilo. Esses dispositivos nos levam ao entendimento de que o ideal seria, né? O CPC 2015 veio com essa ideia, vamos ter um modelo processual um pouco mais cooperativo, né? Em vez de só uma mera adjudicação, cumpra, incide multa, incide bloqueio e acabou, né? Claro, o artigo 139, inciso 4 do CPC diz que o juiz vai dirigir o processo e, com certeza, né, ele pode aplicar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, que forem necessárias ao cumprimento da ordem judicial. O STJ já ratificou o entendimento de que é possível bloqueio judicial contra a Fazenda Pública, multa combinatória e tudo mais. Mas nós temos que entender como e em que casos seria necessário, porque não são todos os casos em que se faz necessária a aplicação dessas medidas gravosas, né, à administração pública.
Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender o processo de uma forma instrumental. Então, numa análise teleológica, uma análise crítica do processo. Para que serve o processo? Para que serve o cumprimento de sentença, o cumprimento de uma decisão, né, liminar? Para que serve? Não pode ser um fim em si mesmo. Então, não é porque tem cumprimento e está em fase de cumprimento que tem que ter multa, tem que majorar a multa e reduz o prazo e entrega em 24 horas, em 48 horas. Isso não funciona, né? A gente sabe que a gente está falando de saúde, é uma questão de vida, muitas das vezes, mas a gente tem que entender que a gente está tratando de um processo e a gente está envolvendo órgãos públicos, né, na concretização desses direitos prestacionais. Não é tão simples, né? Nós temos que ter essa interlocução, essa ideia. O que se visa no cumprimento, no caso da demanda, né, no direito à saúde pública, é o bem da vida que foi delineado na exordial. Então, a pessoa quer o tratamento, o medicamento, a órtese, a prótese, a cirurgia, ela quer aquilo, não o valor da multa, né, que muitas das vezes tem esse desvirtuamento, a gente tem que entender também, nessa parte de evitar a multa, se tiver a multa, limitar a multa, né, até quando, e um valor correspondente mais ou menos que seja razoável, que não seja uma coisa exorbitante, porque perde o sentido, né? A multa, por exemplo, é uma das medidas coercitivas mais aplicadas no âmbito do cumprimento, e eu percebo muito assim na prática, né, que acaba desvirtuando bastante. Por isso que eu achei interessante trazer esse tema, para mostrar o lado da fazenda também, né? Como eu mencionei, nós temos que considerar a litigância repetitiva é um fenômeno que acontece muito principalmente, né, com um grande ator judicial que é o poder público, a administração pública, nós sabemos, né? E dentro dessa litigância repetitiva, a gente tem que ter, normalmente, uma ordem de atendimento, né? Uma ordem preferencial de atendimento, digamos assim. Então, a secretaria ela não consegue pegar todos aqueles ofícios para cumprir todas aquelas decisões em 24 horas, em 48, de uma vez só, de forma imediata, fora os procedimentos, né, burocráticos, tudo que tem que fazer. Mas não dá para atender tudo de uma vez. Então, tem uma ordem de preferência, os casos mais graves, aqueles, por exemplo, que não tem registro na Anvisa, os importados, mandados de segurança, cobrança, o que já foi cobrado judicialmente e depois os demais. Então, tem uma ordem, né? Então, não é de qualquer forma, chegou lá, não existe só um processo, né, sob a ótica do órgão público. Como mencionado pelos demais colegas, nós temos na LINDP, acrescidos pela Lei Federal 13.655, de 2018, artigos que falam bastante dessa parte da intervenção, né, principalmente judicial, fala da administrativa, controladora e judicial, mas eu entendo que acabou meio que ratificando o entendimento de que sim, pode haver essa intervenção, acho que não se fala mais nisso, que não pode intervir, né, o judiciário, mas em que termos essa intervenção deve acontecer, né? Então, não pode ser de qualquer forma, nós temos que ter balizas. Nas esferas, por exemplo, judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, a ideia, né, da LINDB, com essa reforma, no sentido de todas essas instâncias controladoras, judicial e administrativa, proferir decisões consequencialistas. Então, a ideia é o que a minha decisão vai causar, né, no mundo fático, para o erário, perante a população, né? Também tem que considerar, claro, a pessoa que está demandando, mas tem que considerar tudo, não é só uma pessoa pedindo um medicamento, né, da secretaria, são muitas pessoas pedindo diversas coisas contra o mesmo órgão, ao mesmo tempo, né? Então, a ideia da motivação, né, a gente lida com muitas liminares, muitas sentenças, muitas decisões que concedem 24 horas sob pena disso e daquilo, mas não justifica, né? É porque o direito à saúde está na Constituição, artigo 6º é um direito social fundamental, artigo 196, né, o direito de todos, dever do Estado. Então, nós temos que entender, é muito abstrato, claro, é dever do Estado, com certeza, mas como que nós conseguimos cumprir isso de uma forma mais equânime, uma forma mais equilibrada, né? É nesse sentido que a LINDP vem muito nesse sentido do diálogo, de ver como que dá para fazer de uma forma, digamos assim, menos prejudicial, né? O artigo 22 fala também da interpretação das normas sobre gestão, para considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Como mencionou nosso colega procurador do município, o enunciado 76, ele embasa, né, exatamente esse entendimento, que a fundamentação das decisões deve levar em consideração as consequências práticas, considerados os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas, né, evitando-se, então, utilizar apenas valores jurídicos de forma abstrata. Bom, vou trazer algumas dificuldades, algumas coisas que acontecem bastante, né, do nosso lado, com alguns exemplos verdadeiros, tá, de processos reais que eu peguei para trazer aqui hoje. No cumprimento de decisão judicial na área da saúde pública, a gente, né, leva com certeza em consideração que a gente precisa levar, né, que a gente está falando de fazenda pública. Então, nós temos os instrumentos executivos típicos, ok, a multa, né, condenatório, bloqueio judicial.
Só que é uma lógica, quando você aplica isso de uma forma generalizada, independentemente de, né, de quem você está falando, quem são as partes, individual e bipolarizado do processo, um contra o outro, né, que não é a lógica que a gente tem que aplicar aqui. Né? Então, embora milhares de decisões em processos individuais gerem um forte impacto na alocação dos recursos e tudo mais, o judiciário continua aplicando essa lógica, né? Os atores institucionais continuam aplicando essa lógica da multa, da questão processo tradicional, um contra o outro, né? Como se fosse um litígio privado qualquer. O artigo 537 CPC fala da multa. Eu trouxe aqui, claro, mais uma vez não precisava trazer, mas às vezes as coisas são parecem óbvias para a gente, mas quando a gente lê mesmo com mais afinco, você vê que não é tão óbvio assim, né? A multa, o CPC diz, ela precisa ser suficiente, compatível com a obrigação que você está querendo que seja cumprida e que se determine um prazo razoável para cumprir o preceito. Então, nesse caput, né, no caput você já resolve um pouco a questão, porque tem que ser suficiente, compatível em relação à obrigação que está querendo que seja cumprida, e o prazo tem que ser razoável. Então, não adianta ter 72 horas, às vezes 5 dias, 10 dias para um medicamento que não tem registro na Anvisa importado. Qual o procedimento que a secretaria tem que passar para conseguir entregar esse medicamento em 10 dias, sob pena de multa, e o juiz normalmente autoriza genericamente um bloqueio, né? Enfim. E o parágrafo 1º ele diz que o juiz ele pode modificar o valor ou a periodicidade da multa vencendo ou até mesmo excluí-la se se tornou insuficiente, excessiva, o obrigado demonstrou um cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nós alegamos muito isso, né, principalmente em impugnação, porque muitas das vezes a secretaria traz informações para nós. Olha, precisamos fazer processos administrativos, precisamos passar por licitação, o pregão foi fracassado, o pregão está deserto, teve uma ordem judicial mais urgente, a gente teve que reservar esse estoque, a gente não consegue entregar, era para essa pessoa, não dá mais. E a gente leva isso ao judiciário. Muitas das vezes, majora a multa. A resposta é majora a multa, né? Autoriza o bloqueio, informe a parte autora os valores para bloquear. Então, falta esse diálogo. A gente sente isso muito na prática. Nós temos aí, o CPC, é uma lei federal, né, geral para todos, no sentido de que é uma coisa que deveria ser mais atentada, né? Também lembrando que não há preclusão ou coisa julgada no que toca ao valor fixado a título de multa, né? As astrentes, elas podem ser alteradas. Mesmo o CPC, por exemplo, prevendo que só as vincendas, né, podem ser excluídas, o posicionamento do STJ é de que, mesmo na vigência do CPC de 2015, ainda pode se alterar também o valor anterior, o valor vencido. Isso já foi ratificado pelo STJ. Em relação a esse eventual desvirtuamento que pode acontecer, né, por quê? Porque às vezes a pessoa vai ficar mais interessada no valor da multa do que no bem da vida pretendido, né? Isso é uma questão. Inclusive, quando o paciente falece, né, e os herdeiros se habilitam no processo para continuar no processo, para avisar a multa, o recebimento da multa. Então, muita gente tem que ter, de novo, a questão da instrumentalidade do processo. Serve para obter o bem da vida pretendido, e não para receber os valores a título da multa, né? Porque, no fim das contas, com isso, visando a multa, né, depois, às vezes, a pessoa já faleceu ou já teve a dispensação, já acabou o tratamento, a multa assume um caráter indenizatório ou sancionatório que não faz sentido, porque é uma medida coercitiva, é para compelir o obrigado a cumprir a obrigação. Em total prejuízo ao erário, né? Eu peguei um caso aqui de um agravo de instrumento, aqui do TJ de São Paulo, em que houve a comprovação de substancial adimplemento da obrigação e a fazenda comprovou justa causa para o cumprimento ter sido apenas parcial, né? Que foi a interrupção da fabricação do fármaco por recomendação do Ministério da Saúde. Então, não houve desídia para o cumprimento da obrigação. As astrentes foram excluídas. Foi um cumprimento de sentença que não teve nenhum tipo de pagamento, nada, porque o juiz acolheu a impugnação da fazenda com base nisso. Então, nós conseguimos comprovar que não foi um descumprimento voluntário, desídia, negligência, nada disso. Então, teve um diálogo. Então, dá para trabalhar, né? Eu peguei decisões concretas justamente para a gente ver que é possível, né, levar em consideração todas as variantes. Outro caso também foi de uma multa combinatória que chegou a R$590 mil. O juiz de ofício, embora tenha rejeitado a nossa impugnação, ele reduziu de ofício a R$118 mil. Era uma cirurgia, ser feita a uma paciente menor de idade, mas em agravo de instrumento, qual foi o entendimento? Que as astrentes seriam inexigíveis na espécie pela sua desnaturação, desvirtuamento do instituto, né? Então, tem viés coercitiva, só que, na verdade, se tornou de caráter sancionatório, né? Então, não faz sentido. Nós temos conseguir alguns êxitos nesse sentido, mas a muito custo, né? Sempre levando assim, questões fáticas, não deu por causa disso, ou na verdade deu, mas teve um fator ali que atrapalhou, né? Mas a cirurgia, o bem da vida, a pessoa conseguiu, né? Então é uma
é uma questão muito importante para a gente entender, assim, instrumentalidade do processo, para que serve o processo, para que serve o cumprimento, né? E usar os instrumentos disponíveis a nós, mas num sentido, assim, mais harmônico, né? Um outro caso que eu trouxe também, o juízo, ele mencionou que a experiência tem demonstrado que fixar a multa nesses casos não traz efetividade para o cumprimento da tutela e somente gera mais dívida pública, além de não resolver a situação da pessoa que necessita dos insumos, de verdade, não resolve. A multa não é para pegar o dinheiro, por exemplo, levantar no curso do processo, nem faz sentido, porque vai ser pago depois por RPV ou precatório, depois trânsito julgado, e a pessoa vai levantar para comprar o que ela está pretendendo, não é isso, não serve para isso, né? Inclusive, nesse caso, deveria tirar medidas dos pacientes para cadeira de rodas, talas, etc. E por causa do coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde teve a resolução 28 de 2020 que falou para suspender os atendimentos eletivos. Então, foi comprovado em juízo essa questão, teve um entendimento. Então, na verdade, acabou nem tendo multa nem nada, justamente porque teve um diálogo e se entendeu, um entendeu o outro, né? E, por fim, o cumprimento foi extinto por satisfação da obrigação, porque entregou tudo isso, tá? Um outro caso que eu trouxe, o juiz falou, indefiro o pedido de aplicação de multa, pois não atende à urgência do presente caso. Então, realmente não faria sentido. Eu vou aplicar uma multa, mas a pessoa precisa do remédio, não tem equivalência, né? Não estou falando aqui, obviamente, que precisa bloquear ou que tem que bloquear, não é isso. Nós estamos falando do que é adequado em cada caso, né? O que seria menos gravoso, sempre com base num diálogo. Também, igual mencionei, algumas partes, né, que acabam pedindo prisão do secretário, dentre outras coisas, por descumprimento, crime de desobediência de ordem judicial. Nós sabemos que não é assim, nós temos um procedimento a ser seguido. Se não é seguido, procedimento licitatório, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele analisa isso, ele vai aferir, não tem como, né, fazer uma compra imediata de qualquer forma. O outro caso que eu trouxe, o juízo mencionou que a medida do bloqueio, embora possível, somente se admite quando existe recalcitrância do executado e comprovação médica cabal de que a urgência pode trazer consequências irreversíveis. Por ora, não restou comprovada essa circunstância excepcional. É nesse sentido, é uma medida muito drástica que não poderia ser já autorizada de início. Então, ab início, conselho a liminar já autoriza o bloqueio, se precisa. Então, é uma coisa que virou muito automática e esse automatismo não combina mais com esse modelo de processo que nós temos hoje, contemporaneamente estamos buscando, né, como os outros colegas expositores mencionaram nos seus âmbitos de atuação. Nesse caso, inclusive, me causou estranheza, é recente, inclusive, que a parte autora, né, do caso no cumprimento, o exequente não reclamou mais, não falou mais que está ou não sendo dispensado. Nós mencionamos que está sendo dispensado, que já enviou telegrama, que está tudo certo. E, de ofício, o juiz ele dobrou a multa. Foi claro, de ofício o juiz pode aumentar, excluir, né, readequar, mas sem manifestação do exequente falando que não foi, né, entregue medicamento. Isso me causou bastante estranheza, a gente peticionou nesse sentido, porque não faz sentido você aumentar uma multa porque eu estou, né, dando remédio, para ver como que falta mesmo uma percepção maior, né, do que é esse cumprimento, é para quê? Para que serve? É para aplicar multa ou é para dar o bem da vida para a pessoa, né? Também passamos por situações difíceis em relação à confusão que acontece entre institutos jurídicos. A gente recebe decisões para bloqueio judicial para pagar multa, né? Ou bloqueio judicial a título de ressarcimento, porque a parte afirma que ela teve que comprar do próprio bolso porque a secretaria não forneceu, então ela quer o dinheiro, um bloqueio para levantar o valor que ela utilizou. Não é assim que funciona, nós temos todo o regime de RPV, de precatório, tem uma ação para isso, transitar em julgado, para obrigação de pagar. O bloqueio judicial não serve para pagar multa, a multa tem caráter coercitivo, que se realmente ser exigível vai ser depois do processo, com transjulgado e tudo mais, depois de impugnação e outras coisas. O bloqueio judicial seria para levantar a parte presta conta, né, assim, um termo de responsabilidade, se possível, e quanto bem da vida, né? A ideia seria essa, não bloquear ou nada disso para pagar multa, né? Então, coloquei um caso aí, em que a gente recebeu isso, a gente esclareceu ao juízo que são finalidades e naturezas jurídicas distintas dos institutos bloqueio judicial e a multa combinatória, né? E nós tivemos que agravar. Nós agravamos e nós conseguimos o efeito ativo, né? Na verdade, suspensivo, né? Ativo suspensivo, que a doutrina chama. Estamos aguardando a resolução o julgamento final, mas nós tivemos que agravar para falar, olha, não pode, né, levantar esse dinheiro sequestrado a título de multa, não é para isso que serve. É isso que eu sempre gosto de trazer. Tem coisa que parece óbvia, mas não é óbvia. A gente acha que todo mundo sabe ou aplica na prática e não é tão óbvio, que também no meio de tanto, né, nós todos estamos nesse âmbito da litigância repetitiva, é muita coisa, né, nós muitas vezes não temos uma estrutura para isso,
todo mundo tem seus erros, né, acertos, mas eu estou trazendo justamente para a gente dialogar e ver o que precisa melhorar, né, para não acontecer esse tipo de coisa que dificulta para todo mundo. Outra questão, além das multas e bloqueios, são os prazos exíguos que nós recebemos para cumprir, né? A secretaria fala 24 horas, eu não consigo dar esse remédio, 48, 72, 5, às vezes 10 dias não dá, 15 dias não dá, dependendo do medicamento, né? A secretaria, ela segue a legalidade estrita. Tem que observar os trâmites, passa por diversos setores, então a ordem judicial vai para o planejamento, processo licitatório, empenho. A compra não pode ser imediata, nós temos as atas de registro de preço, que precisam ser atualizadas anualmente, não é de ofício, um preço que está lá já se atualiza sozinho, tem um trabalho, tem uma mão de obra para isso, né, que muitas vezes está faltando nas secretarias. Acontecem pregões e desertos ou fracassados, e outras coisas, e muitas vezes a gente leva isso para o juízo e majora a multa, bloqueia, né, porque não está entendendo o lado da secretaria, o que está acontecendo, por que não está fornecendo medicamento. Outro caso também que nós acabamos recebendo com certa frequência é quando, na própria ordem liminar, o juízo ele autoriza a inobservância da lei de licitações para comprar o medicamento, né? Como que uma decisão judicial ela vai afastar a vigência, enfim, exigência de observação de uma lei, né? Ou inobservância da resolução da Câmara de Preços, né? Existe o limite daquilo que pode se cobrar para um medicamento. Não tem como, né? Parece que... Com licença, restam 5 minutos. Tá tranquilo, obrigada. Obrigada. Então, por exemplo, dessa decisão, 10 dias é curto, mas eu estou dispensando a secretaria de observar a lei de licitações. Isso não funciona, nunca vai funcionar, porque não é assim que o regime jurídico administrativo opera, todos nós sabemos, né? Um caso desses do prazo exíguo, a gente pega bastante, todos vocês com certeza mexem com isso, é o canabidiol, né? A parte autora, ela pede produtos, substância à base de canabidiol, nós sabemos que não tem registro nacional, um produto importado, então o órgão de saúde ele precisa ter toda a documentação necessária, atualizada, completíssima, incluindo a autorização de importação que a Anvisa dá para a pessoa, para iniciar o processo de importação, de compra. Então é praticamente impossível a secretaria fornecer em menos de 90 a 120 dias que eles pedem. Assim que eles iniciam o processo, eles avisam o procurador. Nós temos de 90 a 120 dias para entregar isso. Então, depende de muitos fatores, né? Lá dentro, é um procedimento burocrático, passa por diversos setores. Então, setor de compra, setor de importação, planejamento, comércio exterior, nota de empenho, reserva dos recursos para isso. E muitas vezes a gente leva essas questões, a gente explica por que leva de 90 a 120 dias, mas o judiciário, esmagadora das vezes, majora para 15, majora para 30, né? Eu me questiono, por que não para 90? Por que não para 120? Porque é o que vai ser. Eu não estou falando que talvez, eu estou falando que vai ser assim, não tem como ser menos, né? Mais uma vez, essa necessidade de termos decisões mais consequencialistas, de um aspecto mais prático, né? O que vai acontecer com essa decisão que eu estou falando? Ela é incumprível, praticamente impossível de cumprir. Ah, não, mas vou manter, né? Então, a gente tenta sempre levar, sempre que possível, levar essas questões da secretaria para o judiciário para ter essa conversa. E muitas das vezes não funciona, porque estamos acostumados àquela cultura de processo bilateral, tradicional um contra o outro, incídio a multa e bloqueio, e é isso, né? Sem pensar exatamente em todo o resto, porque isso impacta, né? Esse âmbito que a gente está falando de saúde, litigância repetitiva, impacta todos os polos, todos os setores envolvidos aí. Então, nós precisamos, eu estou trazendo isso, é um dever ser, deveria ser um cumprimento negociado. Claro, não é tudo que tem que negociar, tem coisas que não tem necessidade, mas em muitos casos é necessário. E o negociado não é só um negócio, né? No sentido de eu vou fazer isso em tal dia e no outro dia eu entrego sem multa, vamos combinar assim. Não é tão assim, é uma coisa mais formalizada, tem a secretaria envolvida, porque é ela que vai cumprir, afinal de contas, né? Então, nós temos que ter aí, talvez, um plano mesmo de implementação de uma decisão, né? Canabidiol vai chegar em 90 dias, 90 a 120, antes disso é impossível. Então, não adianta falar para entregar em 30, né? Sob pena de multa. Tem multa, tem bloqueio, então, muitas das vezes, a parte também não vai conseguir em 10 dias, porque é importado, também tem que ver essas coisas. A parte para levantar o dinheiro, mas também vai demorar um pouco, porque também é importado para ela. Claro, pode ser mais célere, porque não tem o procedimento que tem na secretaria, mas também não vai ser amanhã que vai chegar, né? Então, é isso que eu vim aqui trazer, né, hoje nessa nossa conversa, que é necessário mais, assim, medidas dialógicas mesmo, em vez das medidas coercitivas. A cultura de processo que nós temos da imposição, autoritarismo do judiciário, e tem que ser aquela adjudicação que não é questionada, né? Tem que cumprir. Claro, tem que cumprir, mas em que termos, né?
Então, nós temos que ter essa flexibilização das técnicas processuais, levando em consideração o direito que você está ventilando, que você está cumprindo, e de quem você está exigindo o cumprimento dessa obrigação, enfim. Eu trouxe um último caso só para mencionar, bem recente, que faltou diálogo porque o juiz não entendia no começo e a parte autora também não queria entender, me parece, né? Mas esse medicamento, o adalimumab, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo fornece administrativamente, está no RENAME e tudo mais. Só que a questão foi da apresentação, né? 20 miligramas, 40 e 80. A Secretaria dá o de 40, né? Só que o pedido da parte foi a dose de ataque, então uma de 80, uma de 40 e depois 2 de 20. Né? Então, a secretaria ela não tem como dar, por exemplo, 80 e 20, que não tem lá. Ela tem que ter, por exemplo, para facilitar, olha, vai ser mais rápida a entrega se você adequar a sua prescrição para 40, né? E a parte falou que não, que nós estávamos fugindo do cumprimento e tudo mais, que isso beira má fé. E nós, levando em juízo toda hora, não é isso, é que vai facilitar, vai ser mais rápido, porque a secretaria já compra regularmente, né? É mais fácil ali o remanejamento, digamos assim. E, por fim, o juiz entendeu, a parte autora foi intimada para apresentar uma nova prescrição, apresentou, né, a prescrição e a receita com base nos 40 miligramas, então ficaram 2 de 40 miligramas na primeira dose, depois uma de 40, depois 2 metades de 40. E logo, muito rapidamente, a secretaria enviou um telegrama para que a parte autora retirasse esse medicamento na unidade de dispensação. Né? Então, a verba pública foi desbloqueada e tudo mais, não teve nenhuma medida onerosa. Mas vamos ver aqui, na verdade, é um processo que aconteceu, judicializou a questão, porque não houve entendimento entre a secretaria e a parte, né? Porque parece que não quer cumprir, né? Mas eu tenho de 40, não pode ser não, tem que ser o de 80 e de 20, mas se você mudar a prescrição, dá certo. Então, é uma coisa que poderia ter sido evitada, mas acabou acontecendo por muito mal entendido mesmo, que a gente tem, inclusive, no âmbito jurisdicional. É isso que eu queria trazer hoje, eu agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído ao debate. Obrigada, gente. Thank you.